Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Reinaldo, sou professor de Biologia. Bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia. E nós costumamos iniciar o estudo de Biologia estudando as características gerais dos seres vivos. Mas antes disso, nós temos que dar um significado do que é a Biologia. Então, vamos lá. Biologia significa o quê? Estudo da vida. Olha as palavras. Bios, né, vem do latim, né, bio vem do latim bios, que significa vida, e logia, que significa estudo. Estudo da vida, estudo dos seres vivos, em todos os seus aspectos. A anatomia, a fisiologia, a genética, a embriologia, a evolução, a ecologia, tudo que está envolvido ali nas características dos seres vivos, tudo bem? Tudo que é vida, a biologia procura estudar bem aprofundado, tudo bem? Só que para nós definirmos o que é vida é muito difícil. Os biólogos até hoje não encontraram uma definição que consiga abranger todas as formas de vida que existe. Pelo fato de ser muito complexo definir o que é vida, é muito mais fácil descrever as características que existem nos seres vivos que não são encontradas na matéria não viva, na matéria inanimada, né? Cadeira, lousa, né? E aí diferenciar o que é vida e o que não é vida. Daí nós fica muito mais fácil e é o que nós vamos estudar hoje, tudo bem? Nós vamos ver as características gerais dos seres vivos. A primeira delas é: os seres vivos apresentam reações a estímulos ambientais. Como vocês devem imaginar, os seres vivos, né, voa, pula, salta, né, corre, caminha, inclusive até as plantas, né? As plantas elas se movem, elas se inclinam em direção à luz para conseguir mais luz, e as raízes também crescem em direção ali, né, ao centro da Terra ali, né, para tentar conseguir absorver água e sais minerais. Ou seja, todos os seres vivos apresentam alguma forma de reação a estímulos ambientais. Quais são os estímulos ambientais? Luz, alimento, né, água é fundamental para a vida, sem água não há vida, e os seres vivos procuram reagir a esses estímulos, tudo bem? Isso não é encontrado na matéria viva, né, não viva. Se eu fizer isso aqui, né, no ser vivo, ele vai, né, reagir de alguma forma. Não sei se vocês já viram, tem até uma planta, chamada de sensitiva, ou também mimosa, quando você toca ela fecha, né? Vocês devem ter já visto essa planta. É uma reação aos estímulos externos, né? Os animais nem precisam falar, né, o que eles fazem, né? E as plantas carnívoras também, quando cai um inseto, a planta fecha para poder ali, né, digerir aquele inseto. Ou seja, reação a estímulos ambientais é uma característica que só os seres vivos têm, e os seres não vivos não apresentam essa característica, tá bom? Os seres vivos também apresentam crescimento, tá? Esse crescimento o que é o crescimento? É o aumento, né, do volume do corpo do ser vivo. Isso pode ser devido ao aumento do número de células, né, ou aumento no tamanho dessas células. Então os seres vivos apresentam também crescimento, é uma característica dos seres vivos. Alguns minerais também apresentam um determinado tipo de crescimento bem interessante, mas esse crescimento não está relacionado às células, porque minerais, né, não são formados por células, também só os seres vivos. Então crescimento é uma característica dos seres vivos, tá? E reprodução, o que seria uma reprodução? É a capacidade de gerar indivíduos semelhantes a si, né? Os seres vivos apresentam essa característica que não está presente na matéria inanimada, tá? Essa reprodução ela pode ser de dois tipos. Pode ser uma reprodução sexuada, que é aquele tipo de reprodução que tem a união de gametas. E o que são gametas? São células reprodutoras, por exemplo, óvulos e espermatozoides. Quando existe a união desses gametas, né, essas células reprodutoras, nós chamamos isso de fecundação, e gera então um novo indivíduo daquela espécie, tá? Então essa é a reprodução sexuada, quando há união das células reprodutoras, chamadas de gametas. E a reprodução assexuada é quando não existe essa união de gametas, simplesmente
Por exemplo, existem plantas que se reproduzem de forma assexuada, né? Vai gerando indivíduos ali, né? Chamado de propagação vegetativa, e também não há junção de gametas, nessa união de gametas, nesse tipo de reprodução, ou seja, não há mistura de material genético, porque mistura de material genético é característica da reprodução sexuada, tá? Por exemplo, tem bactérias que simplesmente uma bactéria gera duas bactérias sem a participação de um outro indivíduo. Né? Isso é um tipo de chamado de divisão binária, ou cisciparidade. É um tipo de reprodução assexuada que não ocorre, né, a união de gametas. Um indivíduo sozinho gera outro, né, brotamento. Existem alguns animais de que partes do corpo deles brotam, né, outros indivíduos, como por exemplo alguns tipos de águas-vivas, um tipo de esponjas e assim por diante, tá bom? E nessa reprodução, a partir da reprodução, os seres vivos passam as suas características genéticas para a sua próxima geração. Isso se chama de hereditariedade. O que é hereditariedade? É a transmissão das características genéticas de geração para geração. É uma característica que só é encontrada nos seres vivos. Matéria inanimada não existe esse tipo de característica. Tá? Então a hereditariedade é uma das características exclusivas dos seres vivos. Tá? E os seres vivos também apresentam um processo chamado de evolução. O que é a evolução? É a transformação dos seres vivos ao longo do tempo. Mas não é essa transformação, por exemplo, quando você nasce, você vai chegar até os 80 anos, você passa por transformações no seu corpo. Não é esse tipo de transformação. É aquela transformação que ocorreu durante milhares e milhões de anos. Por exemplo, hoje em dia nós sabemos que o primeiro ser vivo do planeta foi um tipo de bactéria que se originou no mar, e essa bactéria passou por modificações genéticas, originando outras espécies até chegar na biodiversidade atual. Então, essa transformação que ocorreu ao longo de milhões de anos é chamada de evolução. Isso só ocorre nos seres vivos, é uma característica geral dos seres vivos, tá bom? Os seres vivos também apresentam organização celular. Quer dizer o quê? Todos os seres vivos são formados por células, tá? Existem seres vivos unicelulares, ou seja, aqueles que são formados apenas por uma célula, por exemplo, bactérias, e os seres vivos pluricelulares, também chamados de multicelulares, que são formados por muitas células, por exemplo, animais e plantas. Porém, existe uma exceção, né? Nem todos os seres vivos são formados por células. Por exemplo, os vírus não são formados por células, né? Mas eles são considerados pela maioria dos cientistas como seres vivos que apresentam alguma dessas características, por exemplo, reprodução. Tudo bem? Então, organização celular é uma coisa que você só vai ver em um ser vivo, sendo ele unicelular ou pluricelular. A matéria inanimada não é formada por células, tá bom? Os seres vivos também apresentam uma composição química complexa. Por que eu coloquei complexa? Porque a matéria inanimada também tem uma composição química, é formada por átomos, né? Toda matéria é formada por átomos. A diferença é que a composição química que existe nos corpos dos seres vivos é uma composição química formada por moléculas bem complexas, grandes, né? Bem complexas. E aí os seres vivos apresentam dois tipos de moléculas, basicamente, né? De substâncias, digamos assim. Substâncias ou moléculas inorgânicas, tá? Chamadas de... como exemplo, nós temos a água e os sais minerais, né? São substâncias orgânicas. E substâncias, né? Substâncias inorgânicas, né? Como, por exemplo, nós temos ali a água e os sais minerais. Substância inorgânica, nós dizemos que são substâncias que são formadas por moléculas pequenas, né, e simples. Por isso que é chamada de inorgânica. E geralmente não tem carbono na sua composição. Agora, as substâncias orgânicas são o quê? Formadas por moléculas mais complexas, onde tem carbono nessa composição. Tá? Por exemplo, proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e ácidos nucleicos que compõem o material genético, por exemplo, o DNA. As substâncias orgânicas são mais complexas e apresentam carbono na sua composição. Já as substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais, as moléculas são bem menores, tá? Mas essas substâncias inorgânicas e orgânicas você só encontra nos seres vivos.
Por isso que nós dizemos que os seres vivos apresentam uma composição química complexa que não é encontrada, né, na matéria inanimada, não viva. Tudo bem? Os seres vivos também apresentam uma característica chamada de metabolismo. O que seria metabolismo? É o conjunto de reações químicas que ocorrem nas células, tá bom? Não é um conjunto de reações químicas que ocorrem no seu corpo, por exemplo. Por exemplo, digestão, respiração, né, contração muscular, o pensamento, né, as sinapses, né, nervosas, a visão, todos os sistemas do corpo, né, em trabalho, compõe o seu metabolismo, o conjunto das reações bioquímicas que ocorrem no corpo dos seres vivos, tá? Em última análise, dentro das células. E aí existem dois tipos de metabolismo. O catabolismo, que é simplesmente a quebra. Um exemplo disso é a digestão. Quando você ingere o alimento, você quebra esse alimento, digere esse alimento para obter energia. Esse é um tipo de metabolismo chamado de catabolismo, quebra. Outro tipo de metabolismo é o anabolismo, na qual o seu corpo constrói. Por exemplo, quando vai fazer musculação, né, você ali está estimulando ali os músculos e ele vai estimular a produção de proteínas, que vai aumentar o volume das fibras musculares. É um exemplo de anabolismo também, ok? O metabolismo, ele é o quê? Ele tem assim uma característica, quando ele está em equilíbrio, nós dizemos que existe uma homeostase, ou homeostasia. O que quer dizer isso? Homeostase é quando o corpo do ser vivo, né, o organismo está em equilíbrio interno. Por exemplo, a temperatura do corpo, né, do nosso corpo, que está ali em torno de 36 graus Celsius e meio, mas isso pode variar, né? Por exemplo, acima de 37, né, pode caracterizar uma febre, tá? Mas quando está ali naquela temperatura de 36 graus Celsius e meio, a temperatura do seu corpo está em equilíbrio. Então nós dizemos que o seu corpo está em homeostase. Quando aumenta muito a temperatura, por causa de alguma infecção, por exemplo, deixa de estar em homeostasia e ele pode levar a alguma doença. Ou também com a temperatura muito baixa, pode levar à hipotermia. Tudo bem? Então essas são as características gerais que nós encontramos nos seres vivos, que não é encontrado na matéria inanimada. Tá? Esse geralmente é o primeiro assunto que nós abordamos na biologia, justamente para diferenciar o que é ser vivo e o que não é ser vivo. Mas a biologia, ela é além disso, né? Ela vai além dessa questão de estudar os seres vivos. Na nossa sociedade, pessoal, a biologia ela é muito importante porque ela ajuda, né, ajuda nós a compreendermos as transformações científicas que estão ocorrendo atualmente, né, e os males que afetam a humanidade. Por exemplo, hoje nós estamos enfrentando uma pandemia. A pandemia, né, causada pelo novo coronavírus, que causa uma doença chamada de Covid-19. Então, a biologia ajuda a entender essa doença, o que é importante. E entendendo essa doença, ajuda a buscar novos tratamentos e também métodos de prevenção, como, por exemplo, os de máscara, né? Lavagem das mãos frequentemente e também a busca de vacinas. Né? Tudo isso é biologia que tá influenciando o nosso dia a dia. Né? Olha só a importância da biologia. Então, a biologia ajuda a entender esses males que tá influenciando a humanidade, né? Não só a Covid-19, mas a AIDS, as drogas, os desequilíbrios ambientais, né? E tudo isso é o quê? É um conjunto de conhecimento no qual que está dentro da biologia. E nós precisamos estudar isso para nós construirmos o nosso senso crítico e sermos cidadãos críticos para atuar, né, e termos as nossas próprias opiniões e para poder buscar um mundo melhor para viver. Tudo bem? Então isso só é possível se nós buscarmos o conhecimento. E dentro desse conhecimento, né, dos seres vivos, que leva todas essas consequências, é chamado de biologia. Então tá aí a importância da biologia no nosso dia a dia, tudo bem?
Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.